Empreender nem sempre é fácil, mas o caminho é desafiador e nos faz crescer. Dois jovens empreendedores de Erechim se desafiam no universo da comunicação e lançam uma nova plataforma dentro da incubadora de Erechim. Acompanhe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre criar e fazer um negócio dar certo. Porque muitas vezes apenas criar uma empresa, tirar uma ideia do papel é só o começo. O empreendedorismo requer muita dinâmica, muita força de vontade e paciência, porque os negócios eles não acontecem da noite para o dia. E hoje nós vamos conversar com uma empresa pré-incubada da nossa incubadora tecnológica aqui de Erechim, que é a Deu Negócio Podcast. Ela ainda não está totalmente em funcionamento, nos próximos dias ela entra em funcionamento, mas a gente já está conversando um pouquinho para entender a dinâmica deste negócio. Está aqui conosco hoje a Cristina da Silva, que é empreendedora, acompanhada do Jean Mokva, que também é empreendedor. Bem-vindos. Muito obrigado. Como é que vocês pensaram em fazer um negócio aqui em Erechim, uma startup dentro da incubadora tecnológica? Como foi o primeiro passo, o primeiro momento que vocês tiveram esse contato? Então, o primeiro passo, na verdade, a gente nem pensou em criar uma startup, mas sim um podcast como um hobby, mais assim. Porque desde muito cedo, assim, a gente vê essa cultura digital, a gente já cresceu nisso. E aí, em meados de 2014, mais ou menos, começou a surgir o podcast aqui no Brasil. Então, desde essa época, a gente já tinha uma ideia, assim, mas ela era muito crua. E aí, esse ano, o Jean veio pra mim e falou assim, e aí, vamos criar um podcast? Só que era uma ideia muito... sonhar, Vaga. era um sonho na verdade. E aí a gente falou, então vamos colocar isso no papel e vamos ver o que é possível fazer. E empreendedorismo é uma coisa que está em nós. O meu pai, desde cedo, ele foi empreendedor, teve alguns negócios, faliu outros, mas sempre teve na minha história isso. Então é uma coisa que a gente gosta muito e a gente consegue falar, então é o que tem assunto para a gente conversar num podcast. Pois é, Jean, e você, aonde que você entra nisso tudo? Bom, como eu falo para a Cristina, eu entro com carisma, né? Na verdade, eu vi que mais ou menos eu e a Cristina estávamos com um tempo vago e era um sonho meu e dela. A gente já tinha conversado várias vezes sobre isso. E pensamos então em juntar as ideias e fazer um podcast. No começo, que nem ela falou, era muito vago. A gente tinha vários assuntos que a gente queria tratar, a gente queria falar sobre muitas coisas. A gente quis focar no empreendedorismo, realmente pelo que ela falou ali, pelo nosso histórico e tudo mais, e porque aqui em Erechim, se você for analisar, é um território muito fértil para o empreendedorismo. Certo. Vocês já trabalham em algum negócio que seja com a comunicação, que seja esse desafio de gerar informação? Então, eu sou social media, eu faço estratégia de marca, então eu trabalho diretamente com a comunicação, com isso. Atualmente eu faço comunicação de marcas, de pessoas, profissionais liberais, profissionais autônomos. Então, eu já faço isso de comunicar na internet, né? Sim. Então, por meio de postagem, reels, é mais rede social mesmo. E aí a gente quer levar isso, a gente vai levar para o Spotify, para o YouTube e até para a rede social que é o Instagram. Pois é, o nome do podcast de vocês é Deu Negócio Podcast. Por que esse nome? Qual é a finalidade dele, Jean? A finalidade dele é simbolizar que, sim, deu certo. É uma coisa que deu negócio. Que a maioria dos empreendimentos aqui em Erechim deram certo e a gente quer simbolizar isso com o nome do nosso podcast. Negócios que deram errado, como é que vai ser a dinâmica para lidar também com essa situação? Porque alguns negócios que deram errado, eles se tornam referência para a gente não cometer os mesmos erros. Exatamente. Claro, é um assunto muito delicado você chegar para uma pessoa, para o empreendedor e falar sobre um negócio que não deu certo. Mas a gente vai ter toda a sensibilidade possível para falar com o empreendedor ali sobre isso e não vamos tratar como fosse, deu errado. A gente vai mostrar o lado que deu certo, mas e por que chegou ao fim? O que levou, por exemplo, ao encerramento, ao fechamento, enfim. Embora muitos empresários falam abertamente, né, que faliram da primeira vez, não entendiam a dinâmica do negócio e isso acabou gerando um monte de transtornos, perdas financeiras, perdas emocionais, com a maior naturalidade, né? É um assunto que, de alguma forma, se fala com tranquilidade. Isso. Exatamente, abordar esse tema de uma forma que ele se torne leve, como muitas pessoas vêm fazendo, que é não colocar isso como uma derrota, um erro, uma perda não é uma derrota, mas um momento de a gente olhar para isso e aprender,
que é o que muita gente vem fazendo. Até uma das nossas inspirações é esse tratar dos erros, das perdas de uma forma leve, de uma forma que a gente vai aprender com isso. Pois é, e com essas mudanças todas que acontecem no mercado e ainda mais no mundo digital, que hoje é o correto, amanhã ele já muda, essas tendências novas, por exemplo, o Instagram hoje ele está seguindo uma remodelação para ficar semelhante ao que é o TikTok, porém algumas pessoas preferem aquele modelo tradicional. Como é lidar com toda essa mudança envolvendo o cliente? É difícil. Eu acredito que atualmente, conforme vai se renovando as redes sociais, todo empresário tem que se adequar ao que o telespectador, de modo dizer, o usuário da rede, tá olhando, tá vendo, né? O que está chamando a atenção. A empresa tem que se adequar e o digital é o novo, é o que está aí para a gente entrar e não para substituir o físico, mas para estar ali junto. Então ali a gente vai estar fazendo o físico, o podcast lá na incubadora, mas a gente está transmitindo ali no digital porque é o novo. E aí essa transmissão de comunicação pelo digital, ali a gente foi numa palestra com a Renata. Ela teve que ir lá para o Vale do Silício para ter essa informação sobre empreendedorismo, sobre como montar uma startup. Toda essa informação ela teve que ir buscar, porque há 3 anos atrás, 4, a gente não tinha toda essa possibilidade que a internet deu para a gente. Então, as redes sociais elas não vieram para mudar, elas estão em constante mudança, mas sim para a gente se adequar a elas. Elas têm tanta possibilidade que não se torna algo ruim, mas sim algo bom, porque está sempre se superando. Hoje, quando nós falamos de internet, tudo tem que ser muito rápido, nada pode ser prolongado, porque as pessoas, infelizmente, não assistem, não curtem um vídeo, um Reels, qualquer coisa que seja longo. Pela tua experiência já trabalhando com essa área e até uma orientação para as pessoas que estão iniciando nesse meio digital, o que é correto? Vídeos de quantos minutos? Horário certo para postagem? Como é que funciona essa dinâmica? Por exemplo, eu sou uma dona de casa e quero começar a postar os meus trabalhos manuais. Como eu vou me inserir nesse meio e ter o alcance de forma orgânica que eu desejo? Então, é muito difícil começar, mas é bem isso, tu tem que ter constância. Então, se tu começar, tem muito isso de falar em horário. Gente, o Instagram tá lá o tempo todo, então tu não tem que focar em um horário para te postar. A pessoa tem que saber que quando ela entrar, ela vai ver conteúdo. Então, não adianta tu criar um conteúdo e postar no horário certinho se tu não tiver uma constância, não postar sempre. E aí, ali sobre tempo. Hoje a gente fala que a internet, que o Instagram, ele tá na velocidade 2.0, né? Que é muito mais rápido. Então, é bem isso, tu tem que puxar o teu telespectador ali nos 2 primeiros segundos. Sim. Que ali a gente falava que o outdoor era a divulgação mais rápida, que em torno de 8 segundos você precisa ler. Na internet, tu precisa saber o que tu tá falando em 3 segundos. Então, é muito mais rápido. E aí, os vídeos, no máximo 30 segundos é o que tu consegue prender ali no Instagram. Os vídeos que são maiores que isso, as pessoas passam muito rápido. Cores, fontes, frases, isso tudo importa também? Tudo importa, tudo realmente importa. Eu até estava falando hoje que a beleza é muito importante, mas o que é a beleza? É isso, é você escolher as fontes certas, escolher as cores certas, se portar da maneira correta, tu transmitir a essência do teu negócio, a essência de quem você é, de uma forma que faça sentido. Nesse podcast que vocês vão realizar lá dentro da incubadora, qual vai ser a dinâmica dele? Semanal, mensal, quinzenal? Como é que vai funcionar? Bom, a gente vai tentar manter uma dinâmica semanal, um episódio por semana. Claro, na disponibilidade de tempo minha e da Cristina e do entrevistado. A gente vai ser bem flexível quanto a isso, né? Porque empresários, a gente sabe que é uma rotina corrida, são rotinas diferentes da minha e da Cristina. Sim. Aí a gente vai ser mais flexível, vamos tentar fazer um por semana. Na medida que for crescendo, a gente vai fazer mais e vamos nos adequando, né? Escolha de temas, de que forma vocês pensam em ter essa dinâmica? Quem vai ser as pessoas convidadas para participar? Então, a gente já tem ali uma pré-seleção ali de 1 mês, mais ou menos 1 mês e meio de episódios. Então, quem que a gente chamou agora por primeiro? Pessoas que têm uma certa notoriedade, que as pessoas se encantam pelo negócio delas. Tem bares, locais na cidade que o pessoal já frequenta, já convive. Então, são negócios que as pessoas têm interesse em saber quem está por trás disso.
Então, essas são as primeiras pessoas que a gente chamou agora no início. Conforme anda o podcast, a gente quer chamar pessoas de empresas maiores, pessoas que não são tão presentes no nosso cotidiano, mas que têm muito para falar. Quem vai fazer a condução dessas entrevistas, montar roteiro, fazer essa pesquisa para ver se realmente aquelas pessoas são as pessoas que as pessoas vão ter uma inspiração na história? É isso, a gente vai fazer nós dois juntos, né? Acredito que a Cristina vai fazer uma prévia sozinha, como ela tem mais conhecimento nessa área digital e tudo mais, ela vai fazer uma prévia sozinha, depois a gente senta, conversa, discute, como a gente já fez para decidir esse primeiro mês ali, né? A gente tinha vários nomes, inclusive, e muitos foram tirados, muitos foram adicionados, e vamos tentar fazer sempre junto essa prévia, assim. Por que vocês buscaram o apoio e o suporte da incubadora tecnológica? A gente acha que o assunto ele tem muito a ver. Como a gente vai falar de empreendedorismo, a incubadora tecnológica está fazendo esse esforço para montar um ecossistema de tecnologia, de empreendedorismo aqui na região. A gente acha que tanto a gente tem a agregar para eles, quanto eles têm muito a agregar para a gente. Por exemplo, ali durante os meetups que estão sendo feitos, são encontros disruptivos para falar de empreendedorismo, inovação, tecnologia, e são momentos muito legais que estão sendo proporcionados. Só que ali é um momento em que quem vai lá tem esse encontro. E aí o podcast ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar essa barreira. Não é um espaço físico, mas sim tu tem um celular, tu pode estar escutando, tu tem uma TV com internet, tu pode colocar na TV e assistir. Então ele quebra a barreira do espaço. Já tem uma data pré-fixada aí para os episódios começarem a entrar ao ar, para que a gente possa também acompanhar? Uma data a gente não vai falar, vamos deixar meio no mistério, mas aí na primeira quinzena desse mês aqui a gente já vai estar lançando o nosso primeiro episódio. Vai ser lançado um evento em colaboração com algumas pessoas e aí vai ser divulgado pelo Instagram da gente, que é Deu Negócio Podcast. Isso aí. E esse evento vai acontecer tudo lá na incubadora? Não, ele vai ser em um parceiro. Então a gente vai ficar aí no aguardo de mais informações. Eu acho que é uma ideia que vem agregar aqui em Erechim. Campo tem para isso, pessoas têm para isso e a gente só faz aprendendo, se desafiando a trazer um novo, quebrando essas barreiras, como você mesma falou. Desejo sucesso para vocês. Muito e que obrigado. A gente possa futuramente, de repente, até ter alguma parceria aí nesse podcast, fazer parte assim dessa quebra de barreira aí tão importante no nosso município. Obrigada, gente. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigado.